Na tela da TV Guarulhos, o Debate Guarulhos, com a equipe nota 10 da TV Guarulhense, equipe técnica do Lucas Braga e o Felipe Poi, a nossa estagiária, a Sofia Fevereiro, a produção da Simone Araújo, com a direção do Adalberto Greg, direção geral, Fernando Mal. E a você em casa, muitíssimo obrigado, porque hoje a pauta está simplesmente, como de sempre, nota 10. Eu quero iniciar o programa abrindo o nosso portal guarulhosendestaque.com.br. Na tela, o corintiano Lucas Braga, olha só, trazendo as principais informações, por exemplo, uma matéria importantíssima do Senado Federal, que vai estar em votação, matéria de capa, né? Que hoje tem algumas normas no Senado Federal que precisam ser votadas com urgências. E o que é que trava a pauta? São as medidas provisórias que os senadores estão discutindo, por exemplo, quantas medidas provisórias poderão ser editadas pelo presidente. Vamos conversar também com os nossos convidados a respeito de embriaguez no volante, um assunto importante para você. Juiz de garantia, qual é a sua opinião? Vamos falar também com os cuidados com as empresas que ligam para você oferecendo o que você não pediu. E atenção, a Sabesp, através do gerente local, o Valdemir, num atendimento atencioso, esta semana, ele simplesmente, a facilidade com que a Sabesp em Guarulhos atende as pessoas é simplesmente nota 10. Quero elogiar o trabalho de toda a equipe, todas as empresas terceirizadas, da maneira ágil, profissional, né? Houve uma solicitação de um telespectador, de uma ligação de esgoto. E qual é o procedimento da Sabesp? Ela manda uma equipe para avaliar, é feita uma vistoria para saber que tipo de procedimento deve ser tomado. Né? Então, amanhã devo estar voltando a informar qual foi o endereço que a Sabesp fez o procedimento, né? E aí, evidentemente, trazendo inclusive o depoimento do morador que ficou muito feliz da maneira como a Sabesp vem falando. Deixa eu mandar um abraço para a Elias Silva, acompanhando a Ana Lúcia, e o Flávio Escopan também acompanha o nosso programa. Uma outra dica para você da Vigorito, a sua concessionária Chevrolet em Guarulhos, com as melhores taxas. Taxa zero da Vigorito. 2423-5700. Não ligue antes de falar com a Vigorito. Lucas Braga na tela. Vou conversar com a minha direita, a doutora Bruna Silva. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Boa noite, Geraldo. Boa noite, doutor Leonardo. E agora, à minha esquerda, o doutor Leonardo, advogado, especialista na área criminal e coordenador do Núcleo de Direito Militar da OAB Guarulhos. Boa noite, doutor. Boa noite, Geraldo. Boa noite, minha colega aqui, a doutora Bruna. Estamos aí para um debate. Maravilha. E a você em casa, nas plataformas digitais, desde já, muitíssimo obrigado. Olha só, doutor, eu recebi hoje da senhora, aliás, o Valdemir está acompanhando o programa. Muitíssimo obrigado, Valdemir da Sabesp, e toda a equipe da Sabesp acompanhando agora a nossa programação. E mais uma vez, muito obrigado pelo atendimento, né, a esse profissional. Muitíssimo obrigado a toda a família da Sabesp. O Nilton Romero também acompanhando, é muita gente. Essa semana, uma telespectadora do programa recebeu uma ligação de uma empresa de Guarulhos oferecendo desconto na matrícula do curso de inglês. E aí ela perguntou, mas como é que você chegou até mim? Não, mas nós temos um cadastro com o seu nome e você foi presenteada com 30%. Ela ficou curiosa e foi até lá. Quando chegou no local, disse, olha, para você fazer a matrícula, você tem que trazer mais uma outra pessoa que você vai apresentar. Resumindo, doutor Leonardo, isso é crime?
Ou qualquer violação de intimidade, Geraldo, pode ser configurado como crime. Se esses dados foram acessados de forma criminosa ou de forma clandestina, aí pode-se apurar algum crime de violação de intimidade. Sobre a imagem de qualquer cidadão brasileiro, a Constituição preserva a integridade da imagem, né? Então, qualquer tipo de violação e essa pessoa ela se sentir aviltada por algum acesso a um CPF, algum cadastro, inclusive, Geraldo, já há leis que protegem, né, esses acessos, protege o acesso aos seus contatos telefônicos, né? Se essa pessoa previamente fez o cadastro para que não seja, os telefones dela não sejam incluídos em operadoras de telefone, além de violar a intimidade, elas podem estar violando algum dispositivo do Código de Defesa do Consumidor. Né? Então, o consumidor em geral ele é preservado. Mas a Constituição é clara, Geraldo. A intimidade do brasileiro é um dos institutos mais sagrados que o cidadão tem. É a nossa imagem. Se alguém entra na nossa imagem e viola, principalmente dados, esse cidadão que violou, ou essa empresa jurídica que violou, ela pode ser penalizada criminalmente se for acesso a algum dado extremamente sigiloso. Um exemplo é uns dados do Banco Central, dados acessos bancários, o Banco Nacional, ele tem uma série de dados que somente por ordem judicial, ordem dada por um juiz de direito, os órgãos do judiciário ele tem acesso. Qualquer outro órgão administrativo tem as suas exceções. Ela não pode, principalmente dados bancários. Dados que sejam CPF, RG, cadastro, que envolva a intimidade pessoal, que não seja dados fiscais, eu entendo que não seja tão uma situação de crime, mas mais sobre violação de intimidade, que qualquer pessoa que tenha a sua intimidade violada, cabe uma reparação promovida por uma ação civil ou no juizado especial civil via de regra, mas ela pode se socorrer. Sentiu-se aviltada, Geraldo? Procure o Poder Judiciário que ele está lá para se socorrer. A opinião do doutor Leonardo comigo, Lucas, doutor Leonardo Camargo, falando a respeito de um assunto pertinente. E ainda hoje, ele vai falar de um assunto importante que é embriaguez ao volante. E além disso, outra informação para você, imagine alguém utilizar o seu CPF, né, na compra de qualquer coisa. Você não estava no local e mesmo assim a empresa aceitou. Daqui a pouco ele volta a falar sobre esse assunto. E vamos falar também hoje a respeito de pena de morte. Qual é a sua opinião? Roberto, qual é a sua opinião? Doutora Bruna, divulgação de fotos. A gente está cansado de acompanhar nas redes sociais, quando o namorado... Aliás, você brigou com a namorada, Lucas? Toma cuidado, hein? Não brigou? E o creme de milho, que eu estou sabendo que rolou um negócio de um creme de milho aí, tá tudo certo? Tá tudo certo, né, Sofia? Ajuda aí. Depois você explica melhor, nossa estagiária Sofia. Imagine você ter uma namorada ou namorado, publica, é comum um casal, tá tirando foto, né? Vai viajar, tira foto. A doutora Bruna, por sinal, viajou agora recentemente nas férias com o seu namorado, tirando foto, posando. Agora, ninguém pensa quando acaba o namoro. Qual é o risco, doutora Bruna, na divulgação de fotos e vídeos na internet? Geraldo, a intimidade, a vida privada de uma pessoa é uma coisa tão importante que foi inserida na Constituição Federal. E uma vez que eu compartilho uma foto que foi mandada para mim, íntima, com terceiros, isso pode ser gerado dano moral e, inclusive, é crime do artigo 218 do Código Penal. Então, isso pode gerar dano moral e é crime. Mas os cuidados, você que é jovem, uma advogada jovem, você já se deparou no seu escritório com algum caso específico de alguém, olha, acabou o namoro, acabou o casamento, o noivado, e aí, ô Lucas, aquelas fotos lá, se quando acabar o namoro, por favor, não divulgue as fotos, não faça isso, Lucas e o Felipe Poi, viu? Por favor, não façam isso, que a doutora está aqui e ela não quer
que vocês façam isso. Já chegou ao seu conhecimento alguém, né, que acabou de separar e tomou conhecimento que aquelas fotos de uma viagem estão na rede social? Ah, isso acontece bastante, né? Hoje em dia acontece bastante. E é muito normal essas fotos íntimas serem divulgadas. Aí o namorado ficar com raiva e replica, né? E isso é horrível, né? Porque gera dano moral e é crime. E a relação de... Uma coisa que me preocupa é a relação de confiança, né? Você está com uma pessoa durante 500 anos e de repente acaba... Agora, essa questão de foto, eu acho que está na hora de parar, né? Você vai namorar, aí vai ficar namorando, vai tirar foto íntima. É um negócio complicado, né, doutora? É um negócio complicado, né? Eu não confio. Né? A senhora só tira foto no Facebook. Só no Facebook. Só no Facebook. A doutora... Sem ser foto íntima, Tá né? certo. E a doutora Bruna, ela está na rede social. Aliás, em rede social, outro campeoníssimo na rede social, doutor Leonardo e o seu Fusca Bala. Aliás, que belo Fusca, hein, doutor Leonardo? É uma bela joinha. Joinha. Doutor Leonardo, o risco da embriaguez ao volante. Hoje, aliás, a semana que passou, as polícias do estado de São Paulo fizeram comando no interior e na Grande São Paulo, nas rodovias, né? E esse comando teve realmente um fator importante, que era a questão da embriaguez e a questão também das drogas. Mas a embriaguez ao volante é um risco eminente, né? Quais as penalidades? Então, Geraldo, a nossa legislação, através das alterações que há de alguns anos atrás, o cidadão que é abordado dirigindo o veículo automotor, erra quem pensa que é somente através do bafômetro. Então, uma autoridade policial, seja policial militar, policial civil, rodoviário federal, que aborda um veículo e ele suspeite de uma embriaguez, o bafômetro é apenas um dos elementos para se comprovar a suspeita daquele crime de embriaguez. Então, o cidadão, ele se recusando a fazer o bafômetro, se o policial militar, ou policial civil, ou rodoviário federal ou estadual, enfim, a autoridade que ali se encontra, perceber que alguma outra característica leve a ele ao cometimento daquele crime, um exemplo, ele se nega a fazer o bafômetro, e ao abrir a porta ele tropeça e cai ao solo, e o policial interpretar que ele está embriagado naquele momento, o policial imediatamente dá voz de prisão em flagrante por ele, porque o policial ele tem fé pública. Um dos institutos da autoridade, que ali naquele momento um policial militar, um rodoviário federal, é fé pública. Então ele fala, o senhor está embriagado, estou dando voz de prisão em flagrante para o senhor. Aí ele vai ser encaminhado a uma delegacia de polícia, lá uma autoridade policial irá entrevistá-lo, ele se negando a fazer o exame através do sangue, que é um direito constitucional dele, que ninguém é obrigado a produzir provas contra si, ele é conduzido coercitivamente, traduzindo de forma obrigatória, uma forma ali com mais truculência, vamos dizer assim, encaminhado a um perito, que seria um médico legista, e esse médico legista, apenas e somente o exame pericial ali, ele pode atestar que o cidadão está embriagado. Ele é um médico, ele é um perito médico, ele vai ver a voz do cidadão, ele vai ver o olhar daquele cidadão. Então, erra quem pensa que somente através do bafômetro. Há outros elementos. Se o cidadão é pego embriagado e o policial atestar, imediatamente é dado voz de prisão. Agora, se o cidadão ele pode ter ingerido uma pequena proporção ali de álcool, que não seja a 6 decigramas, abaixo de 6 decigramas, ele é apenado com uma multa administrativa, no valor, salvo o melhor juízo, R$ 1.990, e ali ele é autuado, ele não mais pode conduzir aquele veículo, a autoridade policial vai pedir que aquele cidadão traga uma segunda pessoa para retirar aquele veículo dali. Essa pessoa que vai ao local, ela é submetida também ao exame, novamente ao exame do bafômetro, né, o etilômetro, e se também estiver embriagada, ela é presa também. Então, cuidado quem vocês vão chamar para conduzir aquele veículo. Então, traduzindo,
não é necessário apenas e somente o bafômetro, que é o nome técnico seria o etilômetro. Se o policial atestar que aquele cidadão, o tirocínio policial dele, que é o raciocínio dele, esteja embriagado, ele é preso imediatamente naquele local. Doutor Leonardo Camargo, advogado especialista na área criminal. Doutora Bruna, hoje, voltando ainda à questão das fotos, quando alguém permite ser fotografado, você deu a permissão. A partir de eu chegar para você, doutor, eu posso tirar uma foto? Você está permitindo, que eu estou tirando foto. Essa permissão que você dá para tirar foto, ela é genérica? Quer dizer, eu não tenho o direito de usar a foto na rede social, só que eu tirei a foto, ou seja, dentro do processo das penalidades, da divulgação das fotos da internet, também eu corro o risco do fato de eu tirar uma foto com você. Eu não posso sair divulgando essa foto para qualquer pessoa? Também eu tenho corro algum tipo de penalidade? Não, Geraldo, veja bem, você tirar foto e mandar para a pessoa não é crime. O crime é o compartilhamento com terceiros. As fotos íntimas. As fotos íntimas. Eu compartilhar essa foto que você me mandou com outras pessoas. Uhum. Isso é crime e também gera dano moral na área civil, né? No penal é crime e no civil é dano moral. Mas não houve consentimento, doutora Bruna? Eu vejo nas fotos íntimas, ou seja, para alguém tirar, houve um consentimento de alguém. Sim, houve, mas isso é normal. 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 Isso não dá o direito dessa pessoa de sair divulgando. Não, a divulgação é crime. Você Geraldo, divulgar com outras pessoas é crime. Pois não, doutora Leonardo? Só permitindo o complemento da colega, assim, na área civil é aquela exposição. Na materialidade do crime, como a doutora falou, a pessoa que tirou uma foto uma com a outra, momentaneamente um cedeu a imagem para o outro. Uhum. Na exposição do crime, quando ele teve a vontade real, que traduzindo é o dolo, de expor a intimidade daquela pessoa. Então, teve consentimento. Exatamente. Então, se a pessoa ela intencionalmente pega aquela foto íntima de uma pessoa, enfim, de um ex-namorado, e publica, ele teve a vontade de humilhar aquela pessoa, vontade do sarcasmo, a vontade de produzir um mal para aquela pessoa. Aí vem a seara do crime. Para que haja qualquer crime, eu tenho que produzir uma vontade, que é o dolo. Nesse tipo penal, é a vontade de expor aquela pessoa, independente do risco que venha depois. Então, você tem duas penalidades, tem uma na área civil e outra na penal. No crime, a pessoa tem que ter a vontade. Se eu exponho aquela foto, eu quero que a intimidade dela, eu tenho vontade que um nome expressivo de pessoas vejam aquela intimidade que eu estou expondo. Eu tenho a vontade. Para que haja crime, tem que ter dolo. Nesse tipo específico que a doutora explicou, então, se eu sei que está exposto uma parte íntima da mesma, então eu quero que todos venham aquela parte íntima da minha namorada. Independente, se for uma pessoa a 1 milhão, é o mesmo tipo penal. Porque eu tive a vontade instantânea que aquela imagem propagasse na internet, ou propagasse numa revista, ou propagasse num jornal. O importante é que atinja a coletividade, né? Então, esse crime ele tem que dar publicidade, tem que ser público, né? Exatamente. Se eu pego essa imagem e publico ela, ou mostro para uma segunda pessoa, aí tem outros tipos de crime, né? Que tem que ser analisado como ele. Mas esse crime eu tenho que propagar, eu tenho que divulgar. Então eu tenho que jogar, principalmente, o exemplo mais claro seria a mídia social. O rapaz tem uma foto, aí ele vai no Instagram da menina, ou vai no Instagram de outro, aqueles compartilhamentos do WhatsApp, que eu, infelizmente, como advogado, já vi essa situação, e ele pega um vídeo de relação sexual dele, namorada, e publica. Aí ele cometeu o crime, porque ele atingiu um número expressivo de pessoas. Se eu pego aquela foto, então, e mostro para um colega de trabalho, eu posso produzir um outro crime, mas não esse do tipo penal que nós estamos falando. Olha a importância, você, né, independente da idade, né, tá uma festa só aí hoje, hein? Chegou o titio, né? O titio chegou, alegria. Vê se ele trouxe bolo, pastel, porque tem que chegar aqui e trazer alguma coisa. Não trouxe nada. Só avisa pra ele que sexta tem pastel aqui, tá? Sexta tem pastel e ele não vai estar aqui. Uma dica pra você em casa, olha só. Muitas vezes,
os pais não conversam com os seus filhos. E aí, quando não há um diálogo em casa, seja com o jovem, seja com a jovem, esse tipo de informação que os nossos convidados, a doutora Bruna e o doutor Leonardo, está passando para você, não ache uma bobagem. Você percebeu? Você tem duas penalidades. Não é uma, tem duas. Na área civil e na área criminal. Não é brincadeira o troço, não. Ah, eu vou tirar uma foto da minha namorada e quando eu ficar com raiva dela, eu tenho um gancho aqui para dizer assim, ou você volta, ou eu vou publicar suas fotos na rede social. O senhor já viu caso parecido, doutora? Quando chega no senhor, ameaça é comum? Comum esses casos. Das pessoas quererem divulgar fotos íntimas, fotos de relações sexuais. Aparece bastante no escritório, isso é bem comum. Bem comum isso? Bem comum. Maravilha. Doutor Leonardo, um outro fato importante é hoje a internet é comum você fazer um cadastro para comprar numa loja, né? Você dá o seu cartão, o número de um cartão de crédito. Mas a loja não sabe quem está comprando. Isso é um risco muito grande. Eu respeito quem compra, eu não compro na internet. Né? Eu sou ainda dinossauro, eu gosto de ir na loja física, ver lá o sapato, a meia. Sou dinossauro, não adianta. Pagar a conta, eu gosto da casa lotérica, pagar a conta, gosto de pegar fila, respeito quem não gosta, tudo bem. Agora, doutor Leonardo, que tipo de penalidade, se é que existe, eu acho que existe, alguém usar dados e aí a loja tem culpa ou não? Eu fiz uma compra usando o cartão de crédito de alguém. E aí essa pessoa chega no banco dela e fala assim, eu não autorizei essa compra. Aí a loja fala, mas você passou os seus dados. E aí? Então, Geraldo, eu vejo que a loja, se um cidadão lá, um mau cidadão, vai lá e pega um cartão de crédito e passa dentro da loja, eu vejo que a loja não concorreu para aquele crime. Só há crime, Geraldo, quando as pessoas concorrem para o fato. Então, nesse caso específico, o cidadão que tem os dados que ele pegou de alguém e a loja, só se a polícia comprovar que a loja somou com algum elemento para configurar aquele crime. Via de regra, a loja pode ser responsabilizada numa seara civil, num processo civil, porque por falta de cautela. Porque há normas de consumeristas que falam que quando um cidadão expõe um cartão de crédito, é necessário que ali o vendedor ou responsável da loja exija um documento oficial com foto para saber se aquele cartão, aquela cártula de crédito ali, que é o cartão, corresponde à mesma pessoa. Então é muito fácil eu chegar com um cartão escrito Maria Francisca, eu, Leonardo, o mínimo que se exige de uma loja, falar, senhor, mas está escrito aqui Maria do Carmo, e o senhor, quem que é o senhor? Ah, minha mãe, então eu não vou poder vender o senhor. Sim. Então, para configurar o crime, para que a loja seja responsabilizada criminalmente, a autoridade policial, o delegado, quando instaurar um inquérito de polícia, ou numa situação de flagrância, comprovar que a loja somou para aquele crime. Um exemplo, eu tenho conhecimento, meu pai é dono da loja, o meu melhor amigo dono da loja, ou naquela loja já é uma prática comum as pessoas levarem cartões clonados, levarem documentos bancários frios para se capitalizar de algum patrimônio, valor. Eu já vi casos de loja, infelizmente de comércios informais, calçadões, vamos dizer assim, camelôs, somarem, porque ali seja assim, a pessoa até, entre aspas, Geraldo, há uma comissão. Se passar o cartão, eu, que vou ser destinatário daquele crédito, eu dou um valor a mais para aquele cidadão. Um exemplo, passo R$1.000, eu dou R$100 para o dono da loja, para que eu consiga me capitalizar daquele valor, consiga comprar um produto, para que aquela loja não faça as normas de segurança. Quais são? Pegar um cartão de crédito, então, eu já vi lojas sendo responsabilizadas desde que a autoridade consiga provar que os dois se energizaram para cometer aquele crime.
Via de regra, infelizmente, tem pessoas que se passam por terceiros, fazem financiamento, compram por cartão de crédito, porque quando a gente compra um cartão de crédito pela internet, a única coisa que nós necessitamos ter é o número completo do cartão e aquele código de segurança que são 3 dígitos. Aí o cidadão que comete esse crime, em tese, ele está cometendo um crime de estelionato, porque ele está conduzindo alguém ao erro para ter uma preca patrimonial. Então, se aquele cidadão está fazendo de forma isolada, e ele vai ser responsabilizado criminalmente. Se a autoridade policial comprovar que a loja somou com esse cidadão, os dois em concurso, o que quer? Somando os dois vão ser responsabilizados e apenados pelo crime de estelionato. Olha só, o assunto tá bom demais. Deixa eu mandar um abraço para a Andréia Jean, a Liliane Cripa, o Sidney Novaes e o José Augusto Pinheiro. Obrigado, Zé. O Wagner Franco, a Maria José, o Glau Parente, Eduardo Litrenta, os meus amigos da Sabesp e ao público do Brasil acompanhando a audiência da TV Guarulhos. No segundo bloco, o assunto com a doutora Bruna, partilhas de bens. E olha, e o que é juiz de garantia? É a fala com o doutor Leonardo. Voltamos em 2 minutos na tela da TV Guarulhos. Já voltamos. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados, tradição e tecnologia em segurança e terceirização, portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação, vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos. Obrigado pela audiência, né? Muitíssimo obrigado. Audiência de qualidade, né? Uma audiência qualitativa, tá certo? Todos os dias, aqui ontem, por exemplo, um debate interessante como o de hoje. Tivemos aqui ontem, mandando um abraço, que está acompanhando o programa, o doutor Alexandre Sá, professor, doutor Alexandre Sá, ex-presidente da OAB, né? Também advogado especialista na área criminal, esteve aqui ontem com o Daniel Viso, também especialista na área da segurança pública. E hoje tenho aqui 2 excelentes advogados, a doutora Bruna e o doutor Leonardo. Doutora Bruna, partilhas de bens. É comum chegar pessoas sem ter conversado. Olha, como é que eu faço para dividir os bens? Quais são as principais dúvidas? As principais dúvidas, Geraldo, é quando alguém da família morre e tem muitos bens a ser partilhados, né? E aí ocorre a briga de quem vai ficar com os bens. Quem tem direito a ficar com os bens são os descendentes legítimos, descendentes, ascendentes, a cônjuge, que é chamada meira. E nesse caso é necessário fazer o inventário desses bens. De tudo? De tudo. Tanto dívidas como os bens, tanto o passivo quanto o ativo. E aí é necessário fazer o inventário para transferir aos herdeiros. Quando você fala, ou seja, o cara morreu, o que ele devia também, os herdeiros ficam responsáveis, é isso? Isso, as dívidas e o patrimônio, né? E os bens. Agora, hoje, as pessoas elas são orientadas muitas vezes de forma equivocada. Por exemplo, houve a morte
de um empresário. Ele casou pela segunda vez. Esse tipo de partilha era mais difícil de haver entendimento entre as famílias. Como é que você tem observado esse tipo de comportamento entre as pessoas? Então, nesse caso, terá que ver o regime de casamento deles, né? Se ele foi casado pela segunda vez em regime parcial de bens, será dividido os bens adquiridos dentro do casamento. Certo. Isso depende muito do regime de bens. Se foi regime de universal, mas hoje o tradicional é regime parcial, que é os bens adquiridos no casamento. Mas se a pessoa, por exemplo, tem a pessoa casada aqui, ele não separou legalmente, ele constituiu uma segunda família, tem filhos, ou seja, ele não foi casado como se diz no papel, né? Mesmo assim, essa pessoa tem direitos na divisão dos bens? Não, quem tem direito é os filhos. Agora, a mulher com quem ele estava não tem direito. Se não foi casada legalmente, não tem direito. Só os filhos. Meu Deus. Mais uma dica, daqui a pouco a gente volta falando com a partilha de bens, meu amigo Gustavo Portela. Voltou, Gustavo? Estava viajando nas praias do Nordeste, pegou uma cor. Finalmente, o doutor Gustavo Portela, né, voltando às origens. Olha, a Comissão de Constituição, essa matéria é importante, hein? Está avaliando o fim dos mandatos vitalícios dos ministros do Supremo Tribunal Federal, doutor Leonardo. Qual é a sua opinião? O senhor acha que deveria acabar com os mandatos vitalícios do Supremo Tribunal Federal? Olha, Geraldo, eu acho que todos os advogados ou até todos os cidadãos entendem que ninguém tem vida eterna em nenhum tipo de poder, né? Infelizmente, hoje, os ministros do STF, eles têm cargos que vão até a morte deles praticamente, né? Então, eu acho que todo poder, ele tem que ter um prazo determinado para que ele não se corrompa. Senão vira um regime de monarquia, né? Aquele rei que fica até a sua morte para que haja a sua sucessão. Então, eu acho que nós, advogados, nós entendemos que, no mínimo, tem que ter um prazo de 4, no máximo 8 anos ou 5 anos, enfim, que haja um prazo de início e término. Por quê? As decisões, elas se oxigenam. Então, o que é crime hoje, amanhã não é crime. O que é um ilícito civil, amanhã não é. Então, esses juízes, eles vão se alternando. Alternando, as decisões se motivam, elas se modificam. Então, nada pode ser vitalício, Geraldo. Tem que ser mandados mandatos com tempos determinados, né? Então, eu acredito que no máximo, Geraldo, 4 anos. Eu acho que 4 anos as pessoas conseguem tomar as decisões que elas entendem corretas, elas vão dar novas decisões, novos entendimentos. Então, eu acho que nenhum poder pode ser eterno, Geraldo. Principalmente uma Suprema Corte, que nem a nossa federal, que é a última palavra do judiciário. Senão, uma decisão ela pode perpetuar da mesma forma 10 anos, 15 anos e não se modifica. Então, eu acho que todo o poder ele tem que ser oxigenado. De que forma? Na alternância. Então, troca-se para que haja novas decisões, pessoas jovens, pessoas mais velhas. É isso que a nossa, principalmente o Poder Judiciário necessita. Pessoas com decisões diferentes. Porque só assim se oxigena, só assim teremos uma sociedade justa e igualitária. Doutora Bruno, qual é a sua opinião em relação ao fim dos mandatos vitalícios dos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu penso igualmente o doutor Leonardo, né? É muito bom a gente abrir novos caminhos para outras pessoas, para novas mentalidades, né? Outras cabeças, outros entendimentos, né? Uma renovação. Uma renovação. Tudo na vida precisa de uma renovação. Sim, exatamente. Até o guarda-roupa, né? Com certeza. Olha, gente, deixa eu falar de algo que aconteceu essa semana. O prefeito Guti recebeu uma ligação do presidente Bolsonaro, porque o prefeito tinha uma preocupação a respeito do pedágio, a notícia que foi divulgada aqui em primeira mão, né? Porque existia a possibilidade da Agência Nacional de Transporte incluir um pedágio, né, na cidade de Guarulhos. E
a preocupação do prefeito com essa notícia foi urgente. Ele entrou em contato com o ministro dos Transportes, que prontamente atendeu, e o presidente Jair Bolsonaro mandou, através do seu Facebook, informou uma nota exclusiva dizendo para o prefeito Guti que não existe nenhuma possibilidade, né, de um pedágio na cidade de Guarulhos. E essa notícia do pedágio iniciou aqui nesse programa, por isso que, evidentemente, que as redações dos jornais, todas antenadas, né, tomaram conhecimento através desse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Michel acompanhando, Eduardo Litrenta acompanhando essa programação. Doutor Leonardo, o pacote anticrime, ele veio para ser um facilitador ou ainda é muito cedo para dar uma nota 10? Uma nota 5, vai. Geraldo, eu acho que toda inovação, principalmente legislativa, ela demora um tempo para que ela tenha uma formação mesmo, né? Uma consolidação, para que as pessoas entendam ela. Os advogados estão entendendo que esse pacote anticrime, ele veio para a condução de uma forma mais severa aos tipos penais. Foram eleitos alguns tipos penais e foram agravado a situação, aumento de pena, perdimento de bens, né? Então a sociedade também foi protegida, mas em outras formas, o processo penal, que é aquela máquina que move o processo criminal em si, ele foi modificado e com grandes alterações. Ao meu ver, eu acredito que as modificações vieram até para proteger o cidadão de um processo penal. O juiz, agora, eles obrigam mais uma vez o juiz a fundamentar as decisões. As prisões preventivas, elas vão ter que ser revistas a cada 90 dias. Não pode existir, tem processos aqui, Geraldo, no Brasil, que o cidadão fica preso preventivamente, aguardando 3, 4 anos um julgamento. Isso é um absurdo. Para que a situação da prisão preventiva, ela é instantânea? O cidadão não foi localizado o endereço dele, alguma vítima falou que foi ameaçada, mas eu acho que em tempo, o juiz ele tem que motivar. Por que aquele cidadão tem a necessidade de ficar 3, 4, 5 anos preso, aguardando um julgamento? Porque aquela condição, daquele momento que motivou a prisão, não é uma situação depois de 4, 5, 6, 8 meses. Então, uma das grandes alteração que teve no pacote anticrime foi que o juiz, de ofício, o que é? O cartorário vai lá e coloca para ele 10 processos. Não é mais necessário o advogado pedir a revisão da sua prisão. Logicamente que toda vez que o advogado analisar que o cliente dele, o defensor público entender que não é necessária a prisão preventiva, ele pode peticionar a qualquer tempo. 1, 2, peticionar que quer, redigir, fazer um pedido ao juiz. Mas hoje não, a lei fala que de ofício o juiz a cada 90 dias, ele, por motivação própria dele, ele pega lá um número de 1 a 100 processos, depois de 100... Então, ele pega lá decisões, se ele entender que não existe mais a necessidade daquele cidadão manter-se encarcerado para aguardar o julgamento, ele pode já, ele deve revogar aquela prisão preventiva e soldar aquele cidadão. Então, eu vejo que tem a sociedade foi privilegiada com aumentos de pena, principalmente crimes graves, a situação agora de progressão de crimes, aqueles crimes que envolvam organização criminosa, envolvam crimes contra a vida, eles são extremamente severos na progressão. Tem as situações que o cidadão vai ter que passar mais da metade do tempo dele encarcerado para poder pedir qualquer benefício. Crime que envolva a organização, o latrocínio, crimes hediondos, muitos dos casos o cidadão hoje vai ter que passar mais da metade. Um cidadão que é condenado a 10 anos, um exemplo, no mínimo ele vai ter que ficar 5 anos no regime fechado para que algum advogado ou defensor público dele possa pedir qualquer benefício. Mas em contra-regra também o cidadão foi protegido, aquele cidadão acusado de um crime. Então, acho que um dos maiores exemplos que a gente pode dar é que o juiz agora de ofício, ele pode revogar a prisão. Se ele entender que não há mais necessidade da custódia,
e ele pode, de ofício ali, revogar a prisão, porque isso é muito bom, Geraldo. Infelizmente, nós temos aí o Estado brasileiro, ele é de diversos estados, né? Nós temos uma infinidade aí. Tem situações que nas comarcas, às vezes, o cidadão não tem a defensoria pública ali no local. A pessoa não tem uma condição de contratar um advogado. E, às vezes, um cidadão ali nos rincões aí do Brasil fica 3, 4 anos para pedir uma liberdade. E aquele estado não tem uma defensoria pública atuante. Então, o juiz, ao revogar aquela situação, analisar, ele fala, pô, mas o processo está parado aqui 3, 4 anos, ninguém pede nada. Ele olhar, de ofício, ele vai pedir a revogação e vai determinar a revogação e vai colocar de liberdade aquele estado. A dona Queca Barbosa está em Campina do Monte Alegre, assistindo com Augusto, filho do doutor Leonardo. Está mandando um abraço à mamãe. Isso é QC. A Marlene Silva, obrigado a Marlene Silva, Antônio dos Santos, a Cleusa Alves e a Rudinéia Dias, acompanhando ao vivo na tela da TV Guarulhos. Doutora Bruna, há muitos questionamentos a respeito da pensão alimentícia. Hoje, a pessoa que não trabalha, ela não tem uma renda fixa, não é contratada, não é registrada. Ela precisa comprovar que não tem condições ou não existe essa possibilidade? Não existe essa possibilidade, Geraldo. O genitor é obrigado a pagar uma pensão para o filho, mesmo que ele esteja desempregado. Um valor bem baixo, mas é necessário ajudar. Isso é a regra. Isso é a regra. Ele não pode dizer para a justiça, olha, eu não sou registrado, não trabalho. A justiça vai determinar um valor. É um valor baixo, mas deverá ser pago algum valor, né? Deverá ser ajudar o alimentando. Com a sua experiência dentro do direito de família, quais são os principais questionamentos que você, como especialista, faz à justiça em relação à pensão alimentícia? Se quando a criança completa 18 anos, pode parar de pagar. Não pode parar de pagar. É necessário fazer uma ação de exoneração de alimentos e com contraditória e ampla defesa para que seja homologado pelo juiz e o pai possa ficar exonerado de pagar. Tem que fazer, ou seja, não é automático. Não é automático. Você tem que fazer todo esse procedimento. Tem que entrar com uma ação de exoneração de alimentos. E é a sua especialidade? Isso, a minha especialidade. Doutora Bruna, especialista em direito de família, uma das jovens advogadas da cidade de Guarulhos, que eu recomendo. Olha, e você em casa, quais os cuidados que você tem na hora de comprar um produto pela internet? É grave, né? Se comprar pela internet sem saber se a empresa é idônea ou não, é um grande risco. Você comprar por impulso, um risco maior ainda, né? Doutor Leonardo, o juiz de garantia, inclusive viu a entrevista no Roda Viva essa semana, do ministro Sérgio Moro, questionando o juiz de garantia que, no entendimento dele, não tem espaço no judiciário para mais um juiz. Olha, com todo respeito, Geraldo, eu discordo do nosso aí combatente ministro Sérgio Moro, né? O juiz de garantia, como eu já comentei aqui da última vez que eu estive aqui, Geraldo, nada mais é o próprio termo, é um juiz de garantia. Por que eu acho que eu entendo que deram essa denominação? Porque é o juiz daquele primeiro momento. Então, volto a dizer, a ação penal ela é distribuída ela tem duas divisões bem claras ali. O momento da flagrância, o momento da instauração do inquérito policial, enfim, ele vai até a apuração e a relatoria final, que a autoridade policial ali, ele vai dar um relatório e vai encaminhar ao Ministério Público. Então, o juiz de garantia nada mais é que é o primeiro juiz que vai analisar se existe o cometimento daquela flagrância daquele crime até a relatoria do caso. Então, não vai ser mais a continuidade. Como exemplo aqui em Guarulhos, o mesmo juiz que é o presidente ali do inquérito, que é o juiz ali que analisa se o delegado e o promotor estão
conduzindo de forma correta e legal, ele vai até a sentença. Então, para nós, advogados, Geraldo, isso aí nada mais é que um juiz contaminado. Porque as provas que são elaboradas no inquérito, elas podem ser contraditadas e anuladas numa fase de apuração, numa ação penal, porque eu posso provar que eles entraram numa casa errada, eu posso provar que o cidadão abordado não foi aquele, que aquela substância encontrada dentro da casa, ela foi ali forjada, é uma prova nula. Então, o juiz da garantia, que é o juiz do inquérito, não pode ser o mesmo juiz que vai analisar a prova para dar o veredito final. Ele tem que ser um juiz isento. Então, o mesmo juiz não pode ser, porque esse juiz, pela formação de culpa ali dele no momento, eu entendo que ele está contaminado. Porque ele já determinou a prisão daquele cidadão, de forma preventiva ou temporária, que já determinou uma busca e apreensão, que já teve alguém que confirmou aquele crime. Logicamente, Geraldo, que ele vai chegar, quando apurar, quando analisar ali na ação penal, no dia do julgamento dele, no dia da audiência, ele vai estar contaminado porque ele já ajudou a produzir toda aquela prova. Então, nada mais justo que um juiz novo, a partir do momento que aquele cidadão tem o conhecimento que há uma denúncia criminal, ele vai ter um novo juiz que vai analisar ele até a sentença. Que não é aquele mesmo juiz que determinou a busca e apreensão no lar, que determinou uma condição coercitiva. Então, em São Paulo, Geraldo, como eu falei, já existe o DIPO, que é o Departamento de Inquérito Policial, que ele tem mais de 30 anos instalado na comarca de São Paulo, que faz um brilhante trabalho lá. São juízes que apenas e somente conduzem o inquérito. Quando o delegado tem a convicção que ele elabora o relatório final, aquele juiz ele sai daquele caso e entra no novo caso. E é distribuído por uma das varas criminais de São Paulo, que lá o juiz vai promover os atos processuais. Volta a falar, Geraldo, juiz não produz prova. Quem produz prova é a acusação e o Ministério Público. Eles estão se sentindo nessa situação porque estão tirando poderes do Ministério Público, estão tirando poderes, eles entendem que o Ministério Público está se sentindo tirando poder dele, a Associação dos Magistrados. Não, o juiz não é isso. O único papel dele, Geraldo, é julgar. O juiz não produz prova. Ele pode, no contraditório ali, pedir esclarecimentos, pedir alguma coisa, mas o juiz não pode fazer o papel do promotor, nem o papel de defesa. Ele está num papel inerte, isolado, para julgar. Então, com certeza, a OAB é a favor do juiz de garantia, para que haja 2 momentos, com 2 juízes, com 2 promotores, para que cada um possa exercer o seu melhor papel. Doutor Leonardo Camargo, especialista da área criminal. Deixa eu mandar um abraço para o Júlio César Duarte e a Bianca Ramos, o Gustavo também entrando nessa lista enorme, sem fim, dos nossos amigos acompanhando nas redes sociais. Gente, eu tinha um último tema, que é a pena de morte, e eu vou fazer um ping-pong aqui grande, porque o papo está simplesmente agradável, mas nós temos mais só 4 minutos. Doutora Bruna, eu sei que não é a sua especialidade. Pena de morte, no Brasil, cabe? Não, não cabe. Só em casos de guerra declarada. Você acha que o nosso judiciário não está preparado para discutir esse tema ainda? Não, não está, Geraldo. Precisa de mais, precisa de mais tempo. Mais tempo. Doutora Bruna, para concluir, de uma maneira geral, a senhora acha que hoje, a senhora é muito, né? Você, mas com todo respeito, o direito de família hoje, por que as pessoas muitas vezes demoram a procurar um advogado para tirar suas dúvidas? As pessoas, elas têm que aprender a consultar o advogado antes de fazer qualquer coisa, né? Porque depois que separa, divorcia, ou então sai de casa, nesse caso que eu falei, da criança completar 18 anos e já parar de pagar, é um problema bem sério, né? Então, se consulta antes, eu posso parar de pagar, é um problema a menos para a pessoa, né? Então, as pessoas têm que aprender a consultar os advogados antes de qualquer decisão, para não causar um problema maior.
Ou seja, seria uma medida inteligente. Isso, uma medida inteligente. Doutora Bruna, muito obrigado pela primeira vez participando desse programa. Obrigada eu agradeço muito por ter participado. Vol- Foi uma honra participar E desse voltamos programa. mês que vem, tem uma agenda já permanente aqui, a cada 15 dias, a sua presença nessa bancada. Obrigada. Doutor Leonardo Camargo, advogado especialista na área criminal, coordenador do Núcleo do Direito Militar da OAB. Pena de morte, o senhor é contra ou a favor? Olha, Geraldo, eu sou totalmente contra a pena de morte. Como a doutora falou, só existe pena de morte quando o Brasil declarar guerra contra um outro estado, né, um outro país, e esse cidadão ele for declarado culpado por algum ato de traição. Aí ele é fuzilado. A Constituição permite isso daí. Mas o intuito da pena, Geraldo, é a ressocialização do indivíduo. O indivíduo tem que saber que aquele encarceramento, com aquela prisão, o mal que ele produziu a alguém, né? É mesmo, então, o Estado brasileiro, se ele promover o ato ali da pena de morte, ele não vai estar reeducando a sociedade dele. Porque, mas é uma pena terminal, uma pena capital. Infelizmente, o Brasil não adota nem normas de penas de sofrimento, penas de alguma coisa que diminua a capacidade daquele cidadão. O Estado brasileiro, ele promove a reeducação daquele indivíduo que violou alguma regra com a prisão. Então, o indivíduo ele tem que ser preso para que ele entenda a nocividade, para que ele entenda o mal que ele gerou para aquele cidadão. A pena de morte não é, tanto é que nós vemos aí países de primeiro mundo, como os Estados Unidos, tendo pena de morte e tendo índices altíssimos de criminalidade. Então, o evento morte para aquele cidadão que comete crime não é uma solução. Sim, a solução é encarcerar, porque o cidadão deve pagar por aquele crime, mas que durante o tempo dele prisional, ele estude, ele seja reinserido à sociedade como um cidadão melhor do que ele entrou. E a educação, Geraldo, é o melhor instituto de ressocialização. O Estado tem que promover que aquele cidadão saia educado, porque ele vai ser inserido na sociedade. Doutor Leonardo Camargo, obrigado, meu amigo. Até a semana que vem. Obrigado, Geraldo. É um prazer estar aqui. E eu só queria, as pessoas às vezes perguntam como que pode nos acessar, como pode nos comunicar. Então, para quem tem interesse, a gente publica lá os nossos trabalhos. Então, lá no meu Instagram é Camargo Leonardo e o Camargo é com 2 Cs. Camargo Leonardo com 2 Cs. Nos acompanhe lá e veja a vida de um advogado aí dia a dia. Você tem o Instagram também? Eu tenho, mas me acompanha no Facebook, que o Instagram eu nem sei qual que é. Bruna Silva, meu Facebook. Bruna Silva, seu Facebook. O Instagram é Bruna Silva com 2 A no final. Olha aí, acompanhe nas redes sociais, você tem todas as informações. Com a produção da Simona Araújo, Lucas Braga, Felipe Poi e a Sofia Fevereiro, eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Voltamos amanhã na tela da TV Guarulhos, fazendo jornalismo com responsabilidade. Aqui tem qualidade. Um abraço, até amanhã.